né? Então, Flávio Dino deu uma decisão e já agora de manhã outros ministros o acompanharam e, consequentemente, já há maioria no Supremo Tribunal Federal, formando assim maioria e não uma decisão unilateral individual de um ministro, de que realmente essas emendas impositivas, da forma como estão sendo colocadas, estão suspensas definitivamente. Lembrando que o que colocou Flávio Dino, ministro do Supremo, está muito direcionado à questão de o Congresso precisa editar regras para garantir transparência e rastreabilidade, o que era óbvio, o que era para ter acontecido desde as emendas lá do orçamento secreto. O que está se colocando aqui, veja, está mandando suspender. Tem uma discussão de pano de fundo que eu vou tratar na sequência, mas o que está se decidindo aqui, goste ou não do ministro Flávio Dino, é o óbvio do óbvio do óbvio. Que você precisa dar transparência e rastreabilidade, ou seja, você precisa mostrar e dar a possibilidade de alguém rastrear de onde você está tirando um dinheiro público nosso de orçamento e dando a um parlamentar, em ano eleitoral, cheio dos interesses que a gente conhece, para onde que está indo? Quem está sendo contratado? Está se colocando em quê? Que tipo de programa que vocês estão colocando isso? Em que lugar do Brasil? Se não, é a festa que eles mais querem. Esse é o primeiro ponto. Então, já a maioria no Supremo, e na minha avaliação, da maneira absolutamente correta. Absolutamente correta. Absolutamente inaceitável com dinheiro público, e não é pouco não. Dezenas de bilhões de reais. Aí vamos discutir as emendas impositivas. As emendas impositivas, e eu não estou falando desse governo, desse Congresso, o que for, as emendas impositivas, da forma como a coisa tem sido tocada nos últimos anos, tomaram uma proporção inaceitável e que isso precisa ser rediscutido, repensado e interrompido. Minha gente, quando você olha para 2014, tá? Você pega mais ou menos as emendas representando 3,95%, segundo a Fundação Getúlio Vargas, tá? Quase 4% das despesas discricionárias do governo lá atrás. E isso dava, em 2014, 6 bilhões, mais ou menos, 6 e alguma coisa bilhões. Foi crescendo, crescendo, aquele momento da Dilma para tentar, né, compor com o Congresso impedir impeachment, você tem crescimento. Depois, no Temer, você tem ali um volume também importante, mas em torno de 10, 11, 12, alguma coisa do tipo bilhões por ano de emendas para parlamentares, que eu acho que é legítimo eles terem emendas, sim, sem dúvida, mas não da maneira como está. Não sequestrando o orçamento como se eles tivessem essa prerrogativa. Não, peraí, calma. E olha o crescimento. Quando o Bolsonaro, no primeiro ano, ainda menos, mas depois entrega definitivamente o orçamento para principalmente Ciro Nogueira, seu ministro da Casa Civil, e para o Congresso, para poder aprovar pautas e ele tocar as pautas que lhe interessavam, a partir dali, esse volume de emendas impositivas passa de 30 bilhões de reais. 30 bilhões. Eram 6, 8, 10, 12, 30 bilhões. E aí, Lula entra já nesse jogo mudado com o Congresso, tenta brigar no primeiro ano, compor. Ano passado já foram 30 e poucos. Sabe qual é a previsão de emendas para esse ano de 2024? De emendas parlamentares impositivas, ou seja, são impostas, você tem que dar o dinheiro carimbado para eles, 44, podendo chegar a 47 ou mais do que isso, bilhões. Quando você olha para o orçamento ali entre Congresso e governo, algo como 100 bilhões, se não mais, menos, mas por aí, você está praticamente dando, goste ou não do Lula, e isso eu não estou falando deste governo, porque vale para discussão para trás e para frente. Um governo, gostando ou não, ele foi eleito para administrar o orçamento e para, por exemplo, o ministro da Fazenda ter condições de, com esse orçamento, definir prioridades, ou o que for. Ele é o executivo e está eleito para executar. O Congresso não pode, coisa que nunca existiu na história da República, não existe em um país. Você vai estudar aí países do mundo, inclusive os países que são referência como a OCDE, você não chega nem a 1% de emendas impositivas para o Congresso. Ah, não, mas o Congresso precisa ter um poder, precisa também escolher, ele conhece a realidade da ponta. Tudo bem, beleza, mas do jeito que tá, vocês serem sócios ali do orçamento, vocês terem um tamanho desse, isso aqui é um poder que não tem precedentes e que não tem também explicação e lastro para continuar, minha gente. O Congresso se apoderou,
cresceu e quer agora passar a ter um controle que não é e nunca foi da sua atribuição desta maneira. Esta é a realidade. Agora, como que isso vai acontecer nessa crise do Executivo com o Legislativo e com o Judiciário entrando no meio? Que eu não tenho dúvida que Flávio Dino, recém também indicado pelo governo, bota a colher no meio do negócio que favorece o governo e que isso gera mais dúvida, mais questionamento, mais discussão em Brasília. Eu não sei como essa crise vai se resolver, mas pega emendas impositivas, tira da discussão da crise, da gritaria e discute isoladamente. Não para de pé. É um absurdo, independente do governo que tiver, de quem estiver comandando o Congresso, isso aqui está absolutamente desmedido e não faz sentido.